Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos no terceiro dia de reflexão da Semana Nacional da Família, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Hoje trazemos para vocês um pouco sobre saúde mental nas famílias. É um tema relevante devido à pandemia que nós enfrentamos e a gente sabe que há um perigo oculto, né, em relação a tudo isso. Emocionalmente, muitas pessoas sofrem, né, caladas nesse período, né. Então, em nosso estúdio, Adriane Zílio, psicóloga, que vai contribuir com o tema, né. Boa noite, Adriane. Peço, assim, que você apresente contando um pouquinho da tua experiência profissional, né, dentro dessa área. Boa noite, Edna, né, boa noite às pessoas que estão acompanhando, né. É uma honra, né, receber o convite de vocês e poder participar dessa Semana da Família, né. A minha história na psicologia começou em 2006, eu sou graduada pela Faculdade Assis Gurgax, né, FAG, em Cascavel, e pós-graduada em Neuropsicologia e Fenomenologia Existencial. E recentemente fiz o curso de EMDR, né. Já atuei na área da educação, na área da saúde, quando concursada pela Prefeitura Municipal do nosso município. E atualmente o meu trabalho agora é clínico, né, com atendimento para adultos. Então, assim, ouvimos muito falar agora, né, de saúde mental. A gente entra na internet, ouve muito, né, desse assunto tá em alta, assim, por conta do coronavírus. Isolamento social, que passa a ser um grande desafio emocional para as pessoas, né? Poderia falar, assim, brevemente sobre o conceito de saúde mental e como zelar da saúde mental nesse período? Então, a Organização Mundial de Saúde, Edna, ela define a saúde mental, né, não só como uma ausência de transtorno, mas também com a presença de um estado de bem-estar na qual a pessoa utiliza as suas capacidades e recursos para funcionar de modo produtivo, né? E é capaz de contribuir para a sua comunidade. Ou seja, diante de conflitos, de estresse, né? Ela consegue ter um equilíbrio para fazer os enfrentamentos necessários. Nessa semana, a paróquia é convidada a refletir sobre as famílias, né? Falando bastante em convivência familiar. A gente sabe que a família é a base, né? E ouvimos assim muito. A relação da família mudou, alguns aprenderam a conviver, outros entraram em um conflito maior, né? Devido a essa pandemia do isolamento social. O que mudou na relação familiar e quais danos psicológicos esse confinamento tem para as nossas famílias? Então, assim, ó, Edna, até eu queria pedir para você a permissão para voltar um pouquinho. Quando você me falou ali, eu dei o conceito da saúde mental, né? Mas não coloquei essa questão do que fazer para a gente poder zelar um pouco pela nossa saúde mental, né? Por mais que você colocou que a gente tem que ser breve, mas eu gostaria de pontuar algumas situações. Então, com certeza, essa pandemia, né, ela nos deixou fragilizados diante de inúmeras incertezas, né? Antes a gente via os noticiários e tudo era muito distante, né? Mas quando nós nos deparamos, então, com essa realidade próxima, tudo isso nos assustou muito, né? Como lidar com algo desconhecido, né? Então, o medo tomou conta. Medo dessa contaminação, esse isolamento social, a questão econômica, né? O desemprego. Então, se a gente permitir que essa situação realmente ela se instale, essa situação de medo, poderemos sim adoecer, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, compreender essa realidade mesmo, o que está exposto, o que foi colocado para nós, né? Nós sabemos que vivemos em ciclos, né? E como tal, nós sabemos que essa situação ela vai passar, mas quando vai passar, nós não sabemos, né? Então, nós precisamos tentar procurar viver da melhor maneira possível, né? Então, algumas sugestões para que a gente possa nos auxiliar nesse enfrentamento aí da saúde mental.
Primeiro, seguir as orientações aí do Ministério da Saúde, que a gente sabe, que é o quê? É o uso da máscara, é o distanciamento, é lavar a mão com água e sabão, utilizar o álcool em gel, e tantas outras determinações que a saúde nos determina para que a gente possa evitar esse contágio. Controlar o acesso às informações. Essa parte é tão importante porque a gente percebe o quê? Que quanto mais as pessoas ficam olhando os noticiários, essas informações, que muitas vezes a gente percebe que nem verdadeiras são, É tanto do fake news aí, e as pessoas acabam ficando cada vez mais apreensivas, com isso a ansiedade vai aumentando, e por conseguinte podem adoecer aí. Então a gente pontua que as pessoas então vejam o melhor horário do dia, uma vez ao dia, e que veja qual é o canal de informação melhor que seja seguro para ela e que ela possa então fazer então essa atualização daquilo que realmente está acontecendo. Outro ponto importante que eu acho é utilizar as redes sociais, mas aí em benefício próprio, Como em benefício próprio? Conversando com os familiares, amigos, nós estamos distantes sim, não podemos ter esse contato físico aí. Mas podemos sim, e as redes sociais nesse momento, elas nos estão auxiliando muito, porque a gente pode conversar através até de plataforma, Zoom aí, a gente pode estar vendo as pessoas em tempo real, e isso é muito bom e faz muito bem para as pessoas, Outro ponto, procurar então realizar atividades que goste, A gente sabe que o que mais se ouvia há um tempo atrás é aquela coisa assim, eu queria ter tempo, para ler um livro, eu queria ter tempo para escutar uma música, eu queria ter tempo para cuidar do meu jardim, eu queria ter tempo para organizar minhas gavetas, arrumar fotos, tantas coisas, Então assim, eu sei que a situação é uma situação triste a que estamos vivendo, mas nós precisamos tirar algo de positivo desse momento. Então, aproveitar esse momento e fazer aquilo que gosta também, Utilizando, então, desde a culinária também, quantas coisas nós podemos aproveitar desse tempo aí também, Outra questão é a questão do ser solidário, Nós sabemos que tantas pessoas, não só os idosos, mas muitas pessoas, elas não podem, também estão de repente, por ter alguma doença já pré-existente, estão num grupo de risco, E elas não podem estar saindo de casa, e também não pode estar recebendo ninguém. Então é importante que a gente também se solidarize com essa parte, auxiliando naquilo que a gente pode, se colocando de prontidão para ir fazer uma compra, buscar um medicamento, ou de repente até só uma conversa, uma mensagem, Para que essa pessoa também ela se sinta acolhida e amada, Mas o mais importante nisso tudo, Edna, na questão da saúde mental, é que a pessoa crie uma rotina, Não é porque agora nós estamos vivendo isolados em casa com a família, trabalhando em home office e tudo, que a gente não vai ter um horário para alimentação, que a gente fique deitado no sofá, que a gente fique vendo aí o tempo passar, porque isso tudo vai nos prejudicando, Claro que a gente gosta de estar com um pijaminha em casa, passar o dia todo, mas é importante que aqueles cuidados básicos que a gente tinha antes na rotina de trabalho, que ela continue de uma maneira diferenciada, mas que a gente continue, E um ponto importante também é a questão da espiritualidade, da meditação. Nós sabemos que nós não escolhemos estar dessa maneira, Então, nós temos aí a nossa fé, que essa situação vai passar e nós precisamos, priorizar sim as nossas orações, as nossas meditações para que o nosso espírito também se fortaleça nesse momento. E assim, o que mudou, Adriana, então,
nessa relação familiar e os danos psicológicos que tudo isso pode trazer para as famílias. Então, Edna, com essa questão do isolamento social e do confinamento, né, nós passamos mais tempo com a família dentro de casa, né? Nós temos desafios e oportunidades, né? Então, é o momento da gente redescobrir novas formas de se relacionar e de conviver, né? Nós sabemos que a família, ela tem como função primordial a proteção, né? Então, claro que antes, esse convívio familiar, a gente ficava pouco tempo quase com a família, né? E agora, nesse momento que estamos vivendo, nós passamos um tempo todo, praticamente, aí as 24 horas do dia com a família. E, com certeza, cada um com as suas particularidades, com as suas questões próprias, aí é natural que a irritabilidade, que a intolerância, né? E que os conflitos comecem a surgir, né? Nós precisamos, então, respeitar o espaço, né, de cada um dentro da família, né, para que não existam esses danos. Quais são os danos que você questionou, e danos psicológicos, né? Diante dessa situação, então, a ansiedade elevada, a depressão, a compulsão alimentar, o abuso do álcool, o estresse, né? Dentre tantos outros que realmente possam vir a nos adoecer, né? Inclusive, a gente sabe de estatísticas de que diante dessa situação que está acontecendo, a violência doméstica, justamente em função disso, né? A violência doméstica aumentou aí, né? Mas eu gosto muito de focar na questão da oportunidade de nós estarmos mais próximos das pessoas, né? O que eu falava antes, no primeiro momento, né? É de aproveitar positivamente. Então, nós temos o desafio de nos recriar de uma maneira nova para enfrentar a situação da pandemia, mas também a oportunidade de poder estreitar mais esses laços familiares, né? De que maneira? Meu Deus, quanto tempo a gente gostaria de estar perto do filho, de acompanhar, e naquele momento não era possível. Então, nós estamos tendo essa oportunidade também. Então, vamos aproveitar positivamente esse momento, né? E estar assistindo a um filme, série agora que tem, ou de repente o filho quer mostrar algum jogo, e que a gente tenha um interesse de poder estar junto com eles nesse momento também, né? Cozinhar, né? São tantas coisas que a família pode aproveitar desse momento e estar realizando juntos também, né? Como ajudar um familiar que está com muita ansiedade? A gente ouve assim, bastante relatos de pessoas que, pela ansiedade, tiveram os sintomas do coronavírus, né? Fizeram testes e tudo mais, mas no final era só uma crise de ansiedade. Como que um familiar pode ajudar essa pessoa? Então, nós sabemos que a nossa mente, ela é muito sugestionável mesmo, né? Lembra quando eu falei ali no segundo ponto, de a gente filtrar essas informações, né? Então, quando um familiar nosso já dá indícios de que realmente essa situação está trazendo prejuízo para ele, é importante que a gente não trate dessas situações, evite, né? Falar sobre essas questões estatísticas ou o que está acontecendo, tá? Evitar, né? Tentar mudar o foco dessa pessoa, procurar de novo aquelas situações, manter a mente ocupada dessa pessoa, mas com situações que sejam agradáveis para ela, né? Se a situação realmente está muito elevada, algumas técnicas de respiração são importantes para poder estar auxiliando, né? Mas se a situação, de repente, ficar sem controle, nós sabemos que nós temos profissionais, nesse momento, que estão trabalhando, psicólogos, psiquiatras, que estão fazendo atendimentos online, né? E que é muito necessário nesse momento e pode estar, né, aproveitando dessa condição para melhorar, né, esse momento que a pessoa está vivendo.
E assim, o que você recomendaria para os pais, né, que têm crianças, adolescentes, têm que lidar com trabalho, atividades domésticas, educação, as atividades escolares, que tem sido uma grande queixa, né, dos pais, enfim, toda essa pressão que está causando o isolamento social. Uhum. A gente escuta muito, né? Os pais, além de estarem trabalhando em home office, têm que dar conta das aulas online que os filhos têm, os horários, né? A família que tem mais de um filho também, né? Então, como conciliar tudo isso? Nós temos que compreender, Edna, assim, ó, que cada família, né? Ela já tem o seu jeito próprio de ser, né? E de funcionar. Então, nós precisamos respeitar isso, claro, criando novos hábitos, novas rotinas, mas principalmente estipulando regras e normas, respeitando muito o espaço do outro. Então, é aquela coisa, se o pai está em home office lá, ou a mãe, né, está trabalhando, os filhos precisam, então, estar fazendo silêncio. Então, precisa se fazer um combinado entre eles, né, que naquele momento, então, eles vão fazer alguma atividade que não venha a prejudicar a questão de som e tudo enquanto o pai trabalhando. E a questão dos filhos da mesma maneira, né? Enquanto os filhos estão tendo aula online também, que se respeite esse tempo que ele está lá estudando, que ele está realizando as atividades dele, né? Então, é tranquilizar-se e organizar-se de um modo produtivo, né? Com esses afazeres diários. E assim, além das crianças, tem famílias que têm os idosos, né? Que tem maior risco, a gente sabe que é para ficar em casa. Qual conselho você daria para quem precisa lidar com um idoso dentro da sua família, né? Os cuidados, enfim, que deveria ter, né? Uhum. Então, nós sabemos que os idosos, eles são o grupo, né, mais vulnerável, né? E nesse momento, todos nós, claro, perdemos essa liberdade de ir e vir, essa autonomia, mas eles mais ainda, né? Porque eles são esse grupo de risco. Então, nós precisamos o quê? Dar esse suporte a esses familiares, né? Estar atento a todas as necessidades básicas desse idoso, né? Desde a alimentação, medicação, mantê-los ocupados, né? Então, se você mora com um idoso, né? Os cuidados da contaminação, né? A gente tem que ter esses cuidados aí, mas se a gente mora afastado, o idoso está morando sozinho, né? Tem mais junto com ele, mas não é a família ali que está junto, é preciso que ele saiba que ele é amado, que ele não foi esquecido. Então, ter uma conversa carinhosa, explicando que essa situação é uma situação passageira, né? Mas que esses cuidados todos são necessários nesse momento, né? Então, para que ele se sinta seguro com as pessoas que estão à volta dele, que é a família, né? Então, utilizar também dos recursos que eu falei lá do WhatsApp, né? Tem tantos idosos aí que fazem o uso dessas redes sociais de uma maneira muito bacana, né? Interagem muito bem. Então, eu acho que a gente pode estar usando de todos esses recursos, mas principalmente, que nem eu falei, mantendo a mente deles também ocupada, né? Há pesquisas também que indicam nesse período um abuso de álcool, né? Até foi cogitado se venderiam por quantidade, se estaria liberada essa quantidade. Muitas famílias tendo que lidar com medo e o vício nesse período de quarentena, né? Qual a recomendação para as famílias nas questões relacionadas ao uso abusivo de álcool como uma fuga de contato com o atual cenário? Então, Edna, esse é um assunto muito delicado, né? Com todas essas incertezas que eu comentei antes, né? Desde o desemprego, dessas situações econômicas todas aí que as pessoas da família elas vivenciam,
né? A pessoa muitas vezes não dá conta, né? E busca, como você disse aí, no álcool, a fuga para esse enfrentamento, né? Então, a pessoa que bebe, ela sofre, mas a família, os que convivem também, né? Então, se esta é uma questão isolada, que isso está acontecendo decorrente a essa situação aí que você colocou, né? Duas coisas são fundamentais, né? O apoio e o afeto. Novamente, essa questão de estar junto à família, se não sei se é o marido, se é o filho, se é a esposa, né? Porque a questão do álcool não tem um gênero ali, né? Então, o que a gente precisa é o quê? Dar apoio a essa pessoa, tentar juntos descobrir, né, o que é que realmente tanto está angustiando a essa pessoa e, de novo, juntos, tentar buscar uma solução. Muitas vezes é a questão do emprego, né? Aí, então, é com o familiar, é com os amigos, ou até com a comunidade, porque não, a gente precisa, sim, se colocar e mostrar que nesse momento estamos precisando de ajuda e nós sabemos que as pessoas estão aí para nos acolher e também para ajudar. Né? Então, eu acho que o apoio, a demonstração de apoio e de afeto pode ajudar muito nesse momento do enfrentamento aí do álcool. E ainda assim, gostaria que você, Adriane, falasse um pouco sobre a terapia familiar, né? Com certeza tem muita família precisando até da busca dessa ajuda, né? Uhum. A terapia familiar, Edna, é uma terapia onde o cliente, paciente aí, né, é o grupo familiar, né, onde todos são atendidos ao mesmo tempo, né. Essas pessoas, como você comentou aí, elas buscam esse auxílio da terapia porque percebem que nessa família está existindo muitos conflitos, né? Então, o objetivo da terapia é o quê? É reestruturar a dinâmica da família, né? Muitas vezes a gente percebe que os papéis na família, eles estão mal definidos, né? Filhos fazendo o papel de pai, ditando as normas e regras, como é o que se tem que fazer, né? Ou então a aliança de um deles, né? Excluindo um outro, né? Então, o terapeuta, junto com a família, né? Eles vão viabilizando as mudanças que favoreçam a família como um todo, né? Então, esse trabalho, Edna, ele não exclui a possibilidade de um encaminhamento, né, de um membro da família para um trabalho individual, quando se constata a necessidade, né? Mas, quando esse conflito familiar aí existe e a família toda, então, se dispõe a buscar uma melhora, a mudança existe, né? E essa família se reestrutura novamente. Quero agradecer, Adriane, por essa conversa, muito bom, né? Com certeza vai ajudar muito a nossa comunidade. E quero convidar você de casa a participar todos os dias conosco nessas lives, né? Que com certeza vai fazer com que a gente reflita, repense, né, a nossa família. Então, queremos agradecer esse papo com a Adriane, né? Foi muito produtivo, assim, com certeza ela deu dicas, assim, que a gente pode pôr em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Adriane. Não sei se deseja falar mais alguma coisa para a comunidade. Não, eu é que agradeço essa oportunidade, né? Espero de alguma maneira estar contribuindo também nessa semana da família tão importante, né? Diante do cenário que nós estamos vivendo, né? Uma boa noite, então, a todos. Boa noite.